Aleluia. Qual o seu propósito? A glória. Você conhece o propósito de Deus na sua vida? Meu Deus. Você acredita no propósito de Deus na tua vida? Aleluia. Porque muitas vezes nós passamos tempos e horas e minutos e anos na casa do Senhor, nós não sabemos o nosso propósito. E às vezes nós nem entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. E muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos e não acreditamos. É a pior fase das nossas vidas. Porque nós acreditamos que Deus está conosco quando tudo vai certo, tudo vai bem, tudo está maravilhoso, casamento, emprego, a vida social, as pessoas olham para nós com um certo empatia, todo mundo gosta, aí você acha que Deus, Deus está comigo, Deus está no propósito, Deus está na minha vida. Mas quando tudo começa a dar errado, tudo começa a dar ao contrário dos nossos pensamentos, o que você acha que está acontecendo? Que Deus, Ele é só Deus quando as coisas vão bem? Ou quando as coisas estão ruins também, Deus é Deus? Deus tem um propósito na minha, na sua vida, quando as promessas de Deus vão certinho, e quando as coisas não vão certo, aí Deus não existe mais. Nós temos propósito de Deus, e de repente o que está no meu coração e no meu pensamento sai do meu propósito. Aí você fala, não, Deus não está nesse negócio, Deus não está nesse propósito, as coisas estão dando errado, então não é Deus mais. É o que está acontecendo na nossa vida, na nossa geração, no nosso dia a dia. E eu falo assim porque são tantas promessas que Deus fez, e de 100%, 50% aconteceram. Eu tive promessas na minha vida que não aconteceu, mas não porque Deus não é Deus, é porque eu entendi errado quando Deus falou, entendeu? Aí Deus fala uma coisa e você engole aquilo como você quer, você aceita como aquilo que você quer, mas você não resumiu a história, você não degustou a palavra, você não degustou as promessas, Tânia. Aí você fala, não, vai ser assim. Vou contar uma para você. Um dia eu estava no culto e o meu filho tinha acabado de sair da prisão. Eu vou entrar no versículo que eu vou falar. E nesse dia teve uma confusãozinha lá no bar, ele estava dentro desse bar. E o pastor estava pregando. Aí eu fui no bar, tirei ele foi embora para casa, eu comecei a chorar muito, porque foi 8 anos preso. E de repente eu vi aquilo que Deus falou assim, olha, vai dupla honra, o que você pediu Deus vai te dar, Deus vai dar salvação, você vai ser orgulhado, um monte de coisa. E naquele dia eu chorei muito naquela igreja, porque, eu não sei se você estava lá, não sei se a Tânia estava lá, mas aí eu chorei muito. Aí o pastor que estava pregando, ele olhou para mim e falou, missionário Verlone, Deus manda falar para você que Deus ama mais o seu filho do que você. Aí sim, né? Opa! Eu falei, não, Deus vai salvar, Deus vai colocar em cima de um púlpito e eu vou vir pregar, porque Ele ama o meu filho mais do que eu. Não é isso que você entenderia? Não, não foi isso que aconteceu. 15 dias depois, meu filho foi assassinado. 15 dias depois. Eu falei, meu, cadê a promessa de Deus? Cadê a promessa de Deus? Hã? Não, irmão, Deus não falhou. Deus não falhou. Deus amou tanto que levou. Então a gente tem que entender o que Deus fala. Se fosse outra pessoa, se revoltaria com Deus. Sabe? Perderia toda a fé em Deus, mas não. Eu sempre ministrei e sempre vou ministrar. Tudo que eu tenho é de Deus, irmão. Tudo que eu tenho é de Deus. A minha casa, meu marido, meus filhos, tudo é de Deus. Deus deu a pena para mim administrar. Então você tem que aprender. Você não tem nada. O propósito de Deus é com você, minha querida, meu querido. É com você. Então Deus, Ele vai fazer conforme Ele quer. E ponto. Amém? Eu vou ler Êxodo 14 diz assim, olha só, a história deste homem, irmão, olha a história deste homem. 14, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim?
Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Promessa? Nossa, quando a gente lê isso, Moisés levantou as suas mãos e aconteceu tudo isso, e o povo passou, foi muito lindo a vida de Moisés, o escolhido. Mas vai lá no comecinho da história, irmão. Vai lá no comecinho da história de Moisés. Olha que esse homem passou. Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés, sim. Agora você imagina uma mãe, uma mulher grávida que teve que esconder o seu filho durante meses para não ser morto. Escondeu aquele menino. O menino começou a dar trabalho, porque uma criança começa a crescer, então não tinha mais como esconder Moisés. Aquela mulher pegou aquela criança, colocou numa cesta, pôs no rio. Olha o coração dessa mãe. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés, e ponto. É o propósito que vale, irmão. Não é a consequência, não é o meio. Não, mas é o fim que vai acontecer na sua vida. Está difícil? Está triste? As coisas estão se levantando contra você. Não tem mais valor, não tem mais condições. As pessoas olham para você. Está nem aí, beijinho no ombro, como diz aí fora. Mas o propósito está em pé, irmão. Jesus, ele não desistiu. Deus, ele não desistiu de mim nem de você. Aleluia. Mas a liderança não está nem aí, o pastor não está nem aí. Não interessa, irmão. É o propósito de Deus. E você tem que estar firme no propósito de Deus. Meu Deus. Aleluia. Menino colocado no rio. A irmã de Moisés foi lá ver o que ia acontecer. Dizem alguns historiadores que tinha jacaré. Eu não acredito nisso, porque a filha de Faraó tomava banho no rio. Como que tinha um jacaré naquele lugar? Eu não entendi muito não, mas, né? Vamos respeitar os historiadores aí, alguns. A filha de Faraó pega a criança. A irmã chega e fala assim: olha, nossa, uma criança hebreia. Você quer que eu arrume alguém para amamentar essa criança? Está vendo como que a coisa é linda? É todo o movimento, o cenário está moldado, o cenário está para você, irmão. Está para você, você está vendo, você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Coisa linda, Deus, ele prepara tudo. Pegaram a criança, levaram para a mãe da criança, amamentar. Tranquilo, irmão, agora ela vai cuidar daquela criança sem preocupação nenhuma. Ainda vai ter um custo. Nós vamos pagar para ela cuidar. Fala para mim, irmão. Propósito de Deus. Deus, ele monta o cenário para mim e para você. Talvez nós esquecemos os pequenos detalhes de Deus nas nossas vidas. E Moisés vai para o palácio. Lá, olha, eu fiz um esboço, irmão, semana passada. Perdi o esboço. Hoje eu fiz outro esboço, mas nada de esboço. Não está conseguindo. Tá dando. Levaram Moisés para o palácio. Lá ele aprendeu tudo que tinha que aprender. Ele aprendeu a ler, escrever, a se comunicar. Ele conseguiu ter um estudo especial com os melhores mestres que tinha na época. Coisa maravilhosa. Para que depois ele pudesse fazer as escrituras que nós estamos lendo hoje. Coisa linda, irmão. Deus, ele não faz nada pela metade. Ele passou 40 anos no palácio, se vestindo como um príncipe, vivendo como um príncipe, aprendendo as oportunidades todas que tinha. Ele usufruía de tudo aquilo, ele degustava de tudo aquilo. Mas ele estava ali porque Deus, ele tinha um propósito naquilo. Deus, ele não faz nada para você que saia do controle dele. Meu Deus. Por onde você está passando, irmão? Qual é o propósito de você na igreja? O que você faz na igreja? Você está degustando tudo que o pastor fala, que os lideranças falam. O que você está aprendendo para o seu dia a dia, irmão? Que não adianta você ler a Bíblia, ser um mestre na escritura, que eu não sou. Para quê? Para que você fica horas se preocupando com uma leitura, com isso, com aquilo? Para quê? Se você no trem você não fala, no ônibus você não fala, pro seu vizinho você não fala, você não faz nada e você não se preocupa com nada, nem com a direita, nem com a esquerda, você não está nem aí com nada. Por que
precisando em falar bonito para quê? Para multidões? Não é para multidão, você tem que falar, não, irmão. Então você fica ali morrendo, até alguém ali entristecido, e você não tem uma palavra de ânimo, irmão. É verdade, Jesus. Se não tiver ninguém com uma palavra de ânimo, então olha para o espelho, talvez você está precisando falar para você mesmo. Tenha bom ânimo, Verone. Tenha bom ânimo, Verone. Porque às vezes não é nem para os outros, é para nós mesmos, Senhor César. Vendo seu brocochô, esquecido. Nós estamos no palácio, mas não estamos usufruindo de nada, não estamos aprendendo nada. E nós precisamos, irmão. Nós precisamos montar em um caos aí fora. Nós temos que brigar com Lula, nem com Bolsonaro, nem com isso. Nós não temos, nós somos neutros, nós somos de Jesus Cristo. Nós somos de Jesus Cristo, nós temos que proclamar a paz, irmão, é a paz. Nós precisamos fazer isso. 40 anos no palácio. Moisés agora tem um probleminha lá. Ele vê uma confusão, ele vê alguém maltratando. Ele mata o egípcio. Tem que fugir e vai para o deserto. Ixi, agora no deserto está difícil. Porque se no palácio a gente não está prestando atenção em quase nada, você tem emprego, você tem um marido, seus filhos estão com saúde, e você chega na igreja. Meu Deus. Ai, meu Deus. Obrigado, Jesus. Wesley do papai. Não está fazendo nada. Imagine no deserto, minha amiga. Você vai ter que passar por um sol ardente, comer o que tiver, escassez de água. Agora eu quero ver você aprender no deserto. Porque no deserto é mais difícil. No deserto não tem água, não tem caminha bonitinha, não tem aquelas banação lá que o pessoal ficava banando o povo, não tem água refrigerada. Não, agora é deserto, meu amigo. Você vai ter que aprender no deserto. E o propósito de Deus, ele não foge. O propósito de Deus, ele está em pé, independente de onde você estiver. Você está no deserto, o propósito de Deus está. Você está no palácio, o propósito de Deus, ele vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Mas nós temos que acreditar que nós estamos aqui, não é de brincadeira. Nós estamos aqui porque Deus, ele tem um propósito na minha e na tua vida. Você não é vaso de enfeite, não. Nós somos vasos de barro. E quando Deus, ele pega o vaso de barro, ele quebra, mas ele não faz outro vaso. Ele recupera o vaso. E ele vai para o deserto. E no deserto ele tem que aprender muita coisa no deserto. Ele tem que aprender que a água é escassa, que a comida não é mais a comida boa. Mas mesmo assim, ele faz uma família no deserto. Ele aprende a ser líder no deserto. Porque Deus tinha um propósito dele voltar lá no palácio e buscar aquele povo que estava preso lá, que estava cativo. Talvez você não entendeu o seu propósito ainda. Talvez você não entendeu o que Deus ele quer na sua vida. Talvez você está vendo seu filho cativo, alguém cativo, alguém precisando de uma palavra amiga, e a gente fica preso em nós mesmos, porque nós não estamos precisando, nós não estamos necessitando. E quando Deus nos leva para o deserto, é para ver que quanto tem de sofrimento, quanto que nós era bom, quando nós vivia bem, quando nós comia bem, mas agora nós estamos precisando. E Moisés, quando chega ali no deserto, ele teve que aprender no deserto a escassez de tudo na vida que tinha. Ele foi levantado e chamado para poder resgatar aquele povo no Egito. E quando ele chega lá, e mesmo assim, com tudo isso que ele está passando, aprendendo, quando ele chega ali na sarça, que ele teve um encontro especial com Deus, o que ele faz? Eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não posso fazer isso. Aí Deus ele fala para ele assim: olha, você chega lá e fala que eu sou te mandou. Eu sou, estou te mandando. Coisa linda, né, irmão? Quando a gente tem alguém que a gente entende o chamado, a gente entende o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender. Se você for ler
o trajeto de Moisés, você vai ver quantas coisas aconteceram. Mas ele não desistiu. Ele chegou ali para resgatar, Faraó endureceu o coração, e teve tantas coisas para que Moisés falasse: não, esse propósito de Deus na minha vida não tem esse propósito, não existe isso. Como que eu vou libertar esse povo do deserto? Como que eu vou libertar esse povo do Egito com esse Faraó que com o coração duro? E as pragas foram chegando, e as coisas foram acontecendo, e ele estava lá, irmão. Não importa a situação, não importa o cenário ruim, não importa. É o propósito de Deus na vida de Moisés, era para ele libertar o povo. E aconteceu. Porque Deus, ele não volta atrás nos propósitos dele. Ele não volta atrás. Então que nós possamos, nessa tarde, passar pela escola do palácio ou deserto. É inevitável, irmão. É inevitável. Você vai ter que passar por essas escolas. Não tem jeito de nós escaparmos disso aí. Porque é notório na nossa vida. Vai ser um aprendizado nas nossas vidas. Mas entender é uma opção sua. Você que vai ter que entender. A escolha é sua. Você que vai escolher o que você quer fazer. Ficar de enfeite no banco ou proclamar o evangelho? Ficar de enfeite ou salvar alguém que está precisando? Se calar diante de uma situação que você pode resolver ou pôr a culpa em alguém que não fez? É opção sua, irmão. Nós temos opções nas nossas vidas. E às vezes quando dá errado, nós põe culpa no fulano, no cicrano. Como fez Adão. Foi a mulher que você me deu. Porque é mais fácil nós culpar as pessoas. Mas que nessa tarde nós possamos aceitar o propósito de Deus. Como aceitar o propósito de Deus? Na oração e atitude de fé. Não adianta Deus falar para levantar o profeta aqui e colocar a mão na sua cabeça e falar que está te ungindo, uma profecia, ou um profeta, ou o dom da cura, o dom da língua, e você fica sentado e não fazer nada. Não tem atitude nenhuma na sua vida. Não adianta, irmão. Deus não escolhe ninguém para ficar de enfeite. Deus escolhe para você, escolhe eu e você para fazer algo sobrenatural, especial. Você foi escolhido para uma coisa especial. Foi elegido. A promessa de Deus na minha e na tua vida. Às vezes nós vemos pessoas dentro da igreja mil anos. E o 1000 anos do mesmo jeito. Aí você fala: mas por que não cresce? Será que Deus não tem algo especial? Não é que Deus não tem. A pessoa não quer, irmão. Se a pessoa não quer, não vai acontecer. É o seu livre-arbítrio. De entrar e sair daqui não vai acontecer nada. Porque se você pegar uma Bíblia e você estudar, você vai aprender a palavra do Senhor. Tem livros, mas basta você. Porque Moisés, ele foi para o palácio aprender. Ele foi para o deserto aprender. Não foi castigo. Ele matou o egípcio, então ele foi para o deserto de castigo. Não foi castigo, ele foi aprender no deserto. Como liderar um povo no deserto. Ele pegou aquele povo lá do Egito, ele foi para o deserto e ele liderou aquele povo. Coisa linda, irmão, quando a gente acredita que Deus, ele tem um projeto nas nossas vidas. É muito bonito quando a gente tem o interesse de ser o proclamador da palavra do Senhor. De acreditar que Deus tem algo especial nas nossas vidas. E que nessa tarde nós possamos cada vez mais acreditar. Não precisa o homem te levantar, irmão. Não precisa o homem chegar aqui no púlpito e falar o seu nome e te levantar e te colocar um holoforte e, sabe, a sua plaquinha de missionária, de pastor, de cooperador. Não precisa disso, irmão. Não precisa. Isso tudo é vaidade. É necessário? Sim, mas é vaidade. As pessoas crescem muito com título. Título esquece do amor. O amor ágape que Deus nos deu. O amor ágape, o amor pelas pessoas. O carinho pelas pessoas. A simpatia pelas pessoas. É a sua obrigação cuidar das pessoas. É a minha obrigação. Moisés, ele poderia muito bem ficar ali no palácio e ver aquele hebreu ser massacrado. Tipo assim, porque eu nem aí. É hebreu, eu estou no palácio, agora eu fui criado pelo faraó. Ele podia muito deixar, mas ele se doeu para aquele homem que estava sendo massacrado.
judiada. E quantas vezes dentro da igreja as pessoas estão sendo massacradas e você está olhando e você não se preocupa. As pessoas chegam aqui doentes, entristecidas. Às vezes nós olhamos para a dor, nós olhamos para a dor das pessoas e nós não estamos nem aí. Porque nós não estamos sentindo a mesma dor. Cadê o amor ágape, irmãos? Onde está o amor ágape? Será que se perdeu no meio da multidão? Nós precisamos pedir para Deus que esse amor venha, né, ser mais, impactar o nosso coração cada vez mais. Amém, irmãos? Amém? Amém? Então eu quero fazer uma pergunta: onde você está? Você está no palácio ou está no deserto? Meu Deus. Você está no palácio ou você está no deserto? Forte. Hã? Uma pergunta simples, irmão. Você que escolhe. Você vai ficar no palácio aí, no comodismo, na zona do conforto? Aqui está muito bom, aqui está muito maravilhoso. A escolha é sua. Ou você vai para o deserto, aprender lá como que é para salvar o povo, como resgatar aqueles que estão feridos, sendo massacrados. Então essa é a pergunta de hoje. Aonde você está? No palácio ou no deserto? A escolha é sua. Amém? E as palmas para o Senhor Jesus.